Oi, 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 galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. E para deixar melhor ainda, vamos dar continuidade aos nossos estudos online e vamos complementar a aula sobre a formação das monarquias nacionais, né? Dos estados modernos. Vamos falar desse absolutismo europeu e também sobre a formação de Portugal, que interessa para a gente especificamente por conta do Brasil ser colônia de Portugal, que nós veremos mais para frente. Então, bora começar. A questão da centralização política, esse absolutismo monárquico, ele se dá por conta das crises do feudalismo, né? E a partir do século XV, essa centralização política vai se consolidando. Centralização essa que se dá em torno da figura do rei. Por isso o absolutismo, né? Porque o rei, ele é absoluto. Ele está no centro de tudo. Além do que tinha a ideia de direito divino dos reis, né? Que o poder do rei, o rei era absoluto, o rei era poderoso porque ele foi escolhido de Deus para exercer. Então, não poderia haver quem criticasse, quem fosse contra a autoridade do rei. E como que o rei ele faz essa centralização? A partir do monopólio do uso da força. O que quer dizer monopólio, né? Controle, poder, domínio, influência, enfim. Então, o rei ele vai ter o controle, o domínio, o poder sobre o uso da força. Então, a partir disso, se tem um Estado. Então, no absolutismo que é constituído os Estados modernos. Estados modernos porque é na Idade Moderna que eles são estabelecidos, eles são formados. Então, nós temos o Estado moderno absolutista. Esse processo ele se dá devido a uma série de interesses que estabelecem uma aliança, entre algumas aspas, entre o rei e a burguesia. Como assim? Com as crises que estavam acontecendo no feudalismo, qual a classe social que estava crescendo? Qual classe social que estava ganhando destaque? Era a burguesia. O comércio estava renascendo com grande força, as cidades também. Então, a burguesia, a classe social burguesa estava ganhando cada vez mais força. Então, essa aliança seria uma forma de que o rei controlaria a política e a burguesia ficava com a parte econômica. Mas vamos ver como isso funcionava melhor. A burguesia, ela começa a pagar impostos ao rei, que utiliza esses impostos para financiar os seus exércitos. E por que é importante para o rei ter exército? Para ele poder garantir o monopólio do uso da força e assim reafirmar o seu poder. Em troca, o rei oferece à burguesia uma série de unificações, padronizações, como a moeda, a língua, tudo isso para facilitar o comércio, né? Além de adotar medidas econômicas que também favorecem o comércio, como o mercantilismo. E aí, já que estamos falando aqui desse campo econômico, é no absolutismo que nós temos um modo de produção diferente. Antes, na Idade Média, nós tínhamos o modo de produção feudal. Agora nós temos o desenvolvimento do capitalismo comercial, ou também chamado de capitalismo primitivo, com a ideia de excedente. O que seria excedente? Seria o lucro. Como assim? Eu compro algo barato para poder vender mais caro, tendo assim um excedente, que é um lucro. E esse capitalismo comercial, para se desenvolver, ele precisa de mercados, precisa de novas rotas comerciais,
Daí a expansão marítima, ou grandes navegações também como é conhecida, que é impulsionado, financiado pela burguesia na questão econômica e comercial e pela monarquia na questão política, de influência, de poderio. Beleza? Então vocês percebem como que uma coisa está ligada à outra, um acontecimento, ele desencadeia em outro. Então, bora pensar um negócio aqui. Por que que o rei, ele tá favorecendo tanto assim o comércio? Porque ele é bonzinho? Não, o rei, ele não é bobo nem nada. Ele tá favorecendo o comércio porque quanto mais comércio a burguesia fizer, mais dinheiro ela vai ter para pagar os impostos. Impostos esses que são fundamentais para o rei. Só que da mesma forma em que isso para o rei é bom, né, em relação ao pagamento de imposto, por outro lado não, porque quanto mais rica a burguesia ficar, mais poderosa e influente ela também pode ficar e, consequentemente, ela pode tentar tomar o poder, tirar o poder do rei. E aí, tentando se proteger, né, evitar que isso aconteça, o rei, ele se protege não apenas com o seu exército, né, tendo o exército como aliado, mas também ele tem como aliado o clero e a nobreza. Tudo isso para poder assegurar a sua permanência no poder. Até porque a burguesia pode até estar com dinheiro, né? Mas ela não faz parte da nobreza. Ela não tem sangue azul, como dizem por aí, né? Os mais ricos. Então, ao clero, o rei, ele dá uma série de privilégios, como a isenção de impostos. E, em contrapartida, o clero, ele tem que legitimar o poder do rei. Como assim? Lembra que durante toda a Idade Média a igreja era bam na parada toda? Então, agora na Idade Moderna ela já não é tão assim dona da parada toda, mas ela continua tendo influência, porque ela continua sendo poderosa. Então, é a partir do clero, a partir da igreja, que o poder do rei é legitimado. É a partir daí que vem a ideia de poder inquestionável do rei, o direito divino do rei de governar. Ou seja, a igreja passa para a mentalidade popular, para a mentalidade da sociedade de que o rei tem seu poder inquestionável porque esse poder vem de Deus. Então, logo, não pode ser criticado, não pode ser questionado. Já em relação à nobreza, o rei tem a nobreza como aliada, onde ela adquire função política, a tal burocracia administrativa que eu mencionei com vocês na aula anterior. Então, apesar da suposta aliança entre rei e burguesia, há uma preocupação do rei, que está acima de todos, do clero, que faz parte do primeiro estado, e da nobreza, que forma o segundo estado, em barrar o avanço e poder da burguesia que forma o terceiro estado, para que ela não possa fazer parte do poder político, não possa ter influência política. E não é à toa que toda essa situação vai levar a uma série de revoluções para poder derrotar o absolutismo. Então, assim, vocês conseguiram entender toda essa questão da relação do rei, da burguesia, essa suposta aliança entre eles, e também a questão do clero e da nobreza, além, óbvio, do capitalismo comercial, desse desenvolvimento do capitalismo comercial. Na aula anterior, eu mencionei com vocês sobre a formação de alguma das primeiras monarquias nacionais, os primeiros estados modernos a serem formados. Quais foram eles? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Hoje, em específico, eu vou abordar com vocês melhor sobre a formação de Portugal, que foi o primeiro estado moderno, o primeiro estado nacional da Europa
a se formar, a se consolidar. E por que eu vou falar em específico de Portugal? Porque Portugal tem relação direta com o Brasil, principalmente por conta das grandes navegações da expansão marítima portuguesa, quando os portugueses chegam ao continente americano no território brasileiro. Então, bora lá. Em 711, a Península Ibérica, que é formada por Portugal e Espanha, passou pela invasão dos mouros, que são muçulmanos vindos do norte da África. Daí, os cristãos que lá viviam foram para o norte da Península Ibérica e lá eles estruturaram os reinos cristãos, especialmente os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. E o centro-sul da Península Ibérica ficou sob o domínio e influência dos muçulmanos. Então a gente percebe que a Península Ibérica ela ficou dividida. No século XI, a Península Ibérica ela passa por grandes turbulências, principalmente por conta das cruzadas, né? O processo de tomada de Jerusalém, expulsão dos muçulmanos do Oriente, enfim. Nós já vimos sobre isso, a questão das cruzadas. E aí, impulsionada por essas cruzadas, a Península Ibérica ela faz um processo semelhante, que é quando os reinos cristãos do norte vão lutar contra os mouros para reconquistar a Península Ibérica. E é aí que nós temos a chamada Guerra de Reconquista, que ocorre entre os séculos XI e século XV. Essa não é uma guerra fácil de ser vencida, né? Então, nobres franceses ajudam a Península Ibérica e, em troca, eles começam a ganhar terras. E é aqui que vai começar o que nós podemos chamar carinhosamente de uma novela mexicana, porque prestem atenção que agora começa um bololô de casamento, de união, de interesses. Prestem atenção. Henrique e Raimundo de Borgonha, que são franceses, eles apoiam o rei Afonso VI, rei de Leão e Castela. Em troca, Raimundo recebe o condato de Galícia e Henrique o condato portugalense. Não satisfeitos apenas em ganhar terras, eles também se casam com as filhas de Afonso VI. Olha só que trelelê, e a partir daí começa uma rivalidade do condato portugalense em relação ao restante do reino de Leão e Castela, até que essa rivalidade aumenta e em 1143 ocorre a Guerra de Independência de Portugal. Henrique de Borgonha ele se casou com Teresa, filha de Afonso VI. Eles que começaram o processo de independência de Portugal em relação ao reino de Leão e Castela. Só que eles não conseguem concluir, né? A guerra perdura. Eles falecem e quem consegue terminar essa independência é o seu filho, Dom Afonso Henriques, que quando ele consegue, ele se torna o fundador da dinastia de Borgonha e o primeiro rei de Portugal. Dom Afonso Henriques ganhou grande influência, ele se tornou o herói da independência de Portugal. Então ele passa a ter grande influência, poder e autoridade, perdurando assim a dinastia de Borgonha por mais de 240 anos e que foi fundamental para consolidar o poder real. Só que aí mais outra treta acontece, começa uma rivalidade entre a camada mercantil, que são aqueles que estão querendo desenvolver o comércio, né, a burguesia, e a nobreza. Dom Fernando, que é o último rei da dinastia Borgonha, ele era muito mais próximo da nobreza e ele se casou com a filha da coroa de Castela, do reino de Castela. E isso, obviamente, colocava em risco a autonomia, né, a independência de Portugal. Cabe ressaltar aqui que Dom Fernando, ele tinha uma relação
super conturbada com seu irmão Dom João, que era muito próximo da camada mercantil, ou seja, essa rivalidade só aumentava. E é aí que a treta fica ainda maior, porque Dom Fernando, ele morre e o reino de Castela, eles querem reivindicar o trono português, já que a esposa de Dom Fernando era do reino de Castela. E é aí que vai ocorrer um novo conflito, que é conhecido como a Revolução de Avis, de 1383 a 1385, que é quando Dom João se uniu à camada mercantil, mais uma parte da nobreza e o apoio popular para derrotar a coroa de Castela e assim poder assumir o controle de Portugal, tirando qualquer possibilidade do reino de Castela em invadir Portugal. Então assim termina a dinastia de Borgonha e inicia a dinastia de Avis, altamente comprometida com a classe comercial, com a classe mercantil. E aí, olhem que interessante. Lembra que eu falei com vocês que esse capitalismo comercial, ele para se desenvolver é importante ter as grandes navegações, porque é preciso desenvolver o comércio? Então, a dinastia de Avis, que agora está no poder em Portugal, eles são super próximos à camada, né, mercantil, à camada comercial. Então, é nesse contexto que para poder responder a esse apoio que a camada mercantil deu a eles, é que o rei estimula o comércio, criando condições, estimulando, financiando as primeiras navegações, as navegações portuguesas, para poder estimular o comércio de especiarias, encontrando novas rotas para se chegar às Índias sem ter que passar pelo mar Mediterrâneo, que estava sob o controle das cidades italianas. Então, olha que louco. Por conta de toda essa treta, né, essa novela mexicana que aconteceu, é que Portugal, com a sua independência consolidada, passa a estimular o comércio, as grandes navegações. Por isso que Portugal se tornou o pioneiro, se tornou o bambambam das expansões marítimas e, consequentemente, essas expansões levam à descoberta de um novo continente. Lembrando, descoberta de um novo continente na visão, na perspectiva europeia, obviamente, porque eles não sabiam da existência do continente americano. Então, quando em 1500 Pedro Álvares Cabral chega ao continente americano, no território hoje brasileiro, que é o que veremos nas nossas próximas aulas, com a colonização portuguesa na América e a colonização espanhola na América. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tenham compreendido e nos vemos nas próximas, beleza? É isso. Beijos e bons estudos!